Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? O título da mensagem de hoje é Promessas de Deus para os cansados. Tem gente cansada aqui? Então essa palavra é para você hoje. Talvez você esteja ouvindo pela internet ou na televisão. Eu creio que o Espírito Santo pode renovar tua vida hoje. Você crê assim? Existe gente aqui cansada demais. As pressões da vida aumentaram para muitos. E para alguns elas chegam a ficar quase insuportáveis. Responsabilidades vieram e junto com elas cobranças. E existem desafios que parecem que drenam todas as nossas energias. Para muitos os sinais de esgotamento já estão se manifestando no corpo. Vem mal-estar, dores de cabeça, insônia, crise do pânico, angústia profunda. São tantos os indícios de que você está cansado. Mas eu creio que a pior canseira é a canseira que se instala na mente, que embrenha nos pensamentos. E eu creio que tem gente que já levanta da cama cansado. Aconteceu com você? Já acorda cansado. E o sentimento que... A minha esposa já está tirando, sabe que eu falei embrenha, é isso? Não. Não, nada a ver? Então tá bom. É que eu uso umas palavras, ela fala, você usa a palavra de velho, mas tudo bem, desculpa. Existem sentimentos que às vezes surgem no nosso coração, fazendo a gente acreditar que as respostas não vão vir, que os problemas não vão se solucionar. E parece muitas vezes que a gente está dentro de um labirinto fechado, que não tem saída. Eu acredito que tem muita gente que pensamentos nocivos se estabeleceram na mente, dizendo, você não consegue, isso não vai acabar, pessoas dependem de você, eu não sei dizer não, eu não aguento mais, eu não sei, talvez esses sejam alguns dos pensamentos que, de alguma maneira, têm te prejudicado ultimamente. Nos últimos dias eu atendi tanta gente cansada. Eu lembro de uma senhora que chegou na minha sala dizendo, pastor, meu marido perdeu o emprego, eu estou trabalhando 2, às vezes 3 turnos para tentar sustentar as coisas em casa, e parece que nada adianta. E ela deu um suspiro, começou a chorar e disse, eu não aguento mais. Eu lembro da jovem que falou, pastor, eu trabalho 10, 12 horas por dia, e o pior é que eu nem gosto do que eu faço. Eu lembro do pastor, colega, filhos pequenos, a esposa doente, e ele tentando resolver as situações do ministério, e ele me disse, cara, eu travei. E talvez existam pessoas aqui que travaram, que pararam, que cansaram. Mas hoje eu vim dizer para você, o Espírito Santo de Deus se move neste lugar. E Ele vai colocar pessoas de pé, pessoas para andar, hoje aqui em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu creio. Se você está sentindo assim, eu quero dizer, a Bíblia fala que grandes homens de Deus também se sentiram cansados. Para mim me chama a atenção a história de Moisés, quando ele quase entra no esgotamento profundo, tentando cuidar de tudo e de todos. E uma cena emblemática para mim é quando ele está em cima da montanha, e ele tem que ficar com os braços erguidos. E aquilo representava a bênção de Deus que fluía para o povo através da vida dele, mas ele não está conseguindo mais manter os braços de pé. Outro cara que ficou cansado foi Abraão. Ele entra numa tenda escura e fica lá reclamando, Senhor, o que aconteceram com as suas promessas?
Por que eu não tenho herdeiros? Por que as tuas palavras não se cumprem na minha vida? E ele está ali naquele lugar escuro e não consegue enxergar nada além. Aconteceu o mesmo com Elias. Depois de uma desilusão no ministério, Deus faz fogo cair do céu e as pessoas não se arrependem. Ele sai tão desanimado que ele procura um pé de giesta. Ele senta ali e ele pede a morte. Ele estava cansado demais. E a Bíblia fala que pessoas de Deus, pessoas que buscam a Deus, que têm um relacionamento sincero com Ele, também ficam cansadas. E talvez você chegou nesse lugar. Mas hoje eu quero dizer que existem promessas de Deus para os cansados. E a palavra de Deus aqui que lemos em Isaías, vai nos mostrar que essas são promessas condicionais. Quem é que experimenta esse favor, ou o cumprimento dessa promessa? Aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra. E esperar aqui não significa ficar parado, ou ficar inerte. A palavra esperar aqui significa depositar esperança, depositar confiança. O que a Bíblia está dizendo é que aqueles que têm esperança no Senhor, ou confiam em Deus, ou colocam a sua fé em Deus, esses receberão promessas de Deus, que se cumprirão nas suas vidas quando estão cansados. Quantos aqui querem depositar a confiança em Deus? Levante as mãos. Promessas de Deus vão se cumprir na sua vida se você fizer isso. E é interessante o livro de Isaías. No capítulo 40, começa uma nova sessão nesse livro. Uma sessão chamada Livro da Consolação, do capítulo 40 ao 66. E é interessante você estar lendo o livro de Isaías. É difícil de ler Isaías às vezes, porque ele não está escrito em ordem cronológica. Se você ler o capítulo 39, ele está falando de Senaqueribe, está falando de Ezequias. E aí você lê o 40, ele está falando do exílio babilônico, pulou 100 anos, 150 anos na história. Mas o que está acontecendo aqui? Olha como Deus trabalha. Deus sabia que o povo ia para o exílio, porque Deus é justo. Ele ia julgar a terra, Ele ia julgar os pecados. Então Ele levanta um profeta, anos antes, que escreve uma série de profecias, para quando o povo tivesse cansado no exílio, ele pudesse ler, e as promessas de Deus os colocarem de pé. Eu quero dizer, Deus cuida daqueles que estão cansados. Deus se preocupa, Ele antevê o que vai acontecer na sua vida. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia que iam vir desafios maiores. Ele já sabia tudo isso. E Ele deixou escrito na palavra de Deus, para mim e para você, promessas, para que nesse tempo nós pudéssemos andar por fé e ver a glória de Deus nas nossas vidas. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, promessas do Senhor vão alcançar você nesse tempo de cansaço. Mas pastor, quais promessas são essas? Me fala aí, eu quero saber. Primeira promessa de Deus para o cansado: resiliência. Resiliência. Versículo 29, a Bíblia diz: Ele fortalece o cansado. E a palavra fortalece aqui, ela significa manter firme. O que a Bíblia está dizendo é que Deus torna a gente resistente. Ele nos prepara para o dia mau. Esse é o significado, quando ele diz, Ele fortalece o cansado. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus não vai tirar o dia mau? Muito provavelmente não. Talvez não agora, talvez Ele demore. Mas uma coisa eu vim dizer para você: Ele vai te tornar resistente. É isso que a Bíblia está dizendo. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, versículo 12, 13, quando ele diz assim: eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Já passei por fome e abundância,
fartura e escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo aqui? O Senhor me faz forte para lidar com os dias difíceis. É isso que ele está dizendo. E ele está escrevendo essa carta na prisão. Eu acho interessante porque a prisão nos tempos de Paulo não são como os do nosso dia. Elas eram verdadeiras masmorras. Eles ficavam no subterrâneo, ficavam em lugares úmidos, não tinha higiene alguma, não tinha nada. E ele está escrevendo, mesmo na masmorra, ele me fortalece. Posso passar pela masmorra, porque ele está comigo. É isso que ele está dizendo. E se você ler as cartas de Paulo, ele constantemente diz isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, chega em determinado momento, a Bíblia diz que ele tem um espinho na carne. Provavelmente uma doença, uma enfermidade. E ele pede 3 vezes para Deus o livrar disso. Mas qual que é a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus fez? Deus falou que ia tirar a doença e a enfermidade. Não, eu vou te tornar resistente. Hoje eu vim dizer que você pode passar pela doença sim, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você continuar lendo, capítulo anterior, capítulo 11 de 2 Coríntios, ele fala de diversos sofrimentos, naufrágio, eu fui chicoteado, apanhei com varas. Ele está dizendo, eu fui difamado, caluniado, perseguido, torturado. Ele faz uma lista. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos passar por diversidade sim, porque o Senhor nos torna resistentes, resilientes. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Eu gosto quando o apóstolo Paulo ilustra aquele texto em Atos 14, quando ele é apedrejado. Arrastam ele para fora da cidade e o apedrejam. Ele é tido como morto. E aí os discípulos, os outros discípulos chegam para ver o que está acontecendo com ele. Ele bate a roupa, se levanta e no outro dia continua a pregar. O que é isso? É uma força sobrenatural. É uma resiliência, uma resistência que vem do Espírito. É mais ou menos isso que a palavra de Deus vai dizer em Isaías 35, quando fala: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá para salvá-los. Hoje eu vim dizer que você pode passar pela doença, você pode passar pelo luto, você pode passar por essa situação complicada no seu trabalho, você pode passar por perdas ministeriais, você pode passar por tudo isso, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus vai te dar uma força que é descomunal. Ele vai te manter de pé. A Bíblia diz isso. Esses dias, eu tive um dia bem complicado. Meu pai me ligou, era um domingo, final de tarde. E ele falou: filho, vem para casa correndo. Falei: o que aconteceu? Sua mãe caiu da cama. E eu não consigo pôr ela de volta. Minha mãe tem uma doença, para quem não sabe, ela está perdendo suas funções motoras. E aí eu saí correndo onde eu estava para chegar na casa do meu pai. Cheguei no quarto, ele estava branco, a mãe no chão. E ali, rapidamente, eu peguei e coloquei ela na cama. E o meu pai precisava se arrumar, ele tinha que pregar minutos seguintes, no culto de domingo. E nós fomos juntos ali para a cozinha, e eu vi que ele estava chateado.
Ele olhou para mim e falou: eu não consigo nem mais cuidar direito da sua mãe. E ele tinha que pregar. Eu tentei desconversar, falar alguma coisa e falar: pai, vai. Mas depois fiquei pensando, o que é cuidar de fato? Colocar na cama qualquer um pode fazer. Eu fui lá correndo e ajudei. Mas cuidar para mim é estar do lado. E uma coisa que eu sei que a minha mãe sabe, é que meu pai vai estar ali. E ele vai estar ali sempre. Eu creio que Deus é assim. Tem batalhas que Ele deixa a gente passar. Mas não é porque Ele foi embora, nos abandonou. Ele está do lado. E eu quero dizer para você, você está passando por essa enfermidade, mas Deus está do seu lado. E Ele vai ficar até o final. Porque Ele te ama. E se você olhar para o lado, você vai ver Ele ali. Ele vai estar motivando, incentivando, falando. Mas você precisa passar por essa. Existem desertos que precisamos cruzar, atravessar. E hoje eu vim dizer para você que o Senhor vai tocar tua alma. Ele vai tocar teu coração. Aquela crise que você carrega profunda hoje vai cessar pelo poder que há no nome de Jesus. Porque Ele fortalece o cansado. Ele nos torna resilientes. Quantos querem essa resistência que vem do alto aqui? Levante as mãos. Ela vai chegar para você hoje, em nome de Jesus. Segunda promessa. Renovo. Ele vai dizer no versículo 31 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu achei interessante quando eu estava fazendo a exegese do texto, eu fui olhar essa palavra renovar. E a palavra renovar, no original, ela significa trocar. Como alguém que troca de roupa. Esse é o sentido aqui. E o que a Bíblia está dizendo é que, muitas vezes, o renovo de Deus chega quando Ele troca as vestes do nosso entendimento. Como assim, pastor? Em Isaías 61, ele fala que Deus troca as nossas vestes. As vestes de luto por vestes de louvor. Ele tira o espírito angustiado e coloca a coroa de alegria na nossa cabeça. E sabe, muitas vezes nós nos sentimos cansados, estamos extenuados, porque de alguma maneira o nosso entendimento está vestido errado. Mesmo quando lutamos as batalhas certas, muitas vezes lutamos do jeito errado, vestindo as roupas erradas, e por isso cansamos. Eu gosto da história, preguei alguns sábados aqui atrás, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias. É interessante porque ele não consegue sair do lugar enquanto ele está vestindo a armadura, a roupa errada. Com a roupa de Saul ele fica paralisado, ele não consegue fazer nada. E aí quando o seu entendimento é renovado, de que ele não precisa de nada daquilo, ele então consegue ir para a batalha e vence. E a Bíblia vai nos mostrar isso em outras situações. Existe uma expressão na Bíblia chamada cingir os lombos. Quem leu a versão antiga aqui já viu essa expressão, cingir os lombos? Quem já leu essa expressão na Bíblia? Tem alguns que leem a Bíblia aqui, você leia. Não, pastor, é que eu leio na linguagem de hoje, tá bom, não tem mais essa expressão. Mas quem lia a versão antiga, talvez você já tenha visto, cingir os lombos. Mas o que é isso? Se a gente fosse fazer um paralelo no português hoje, seria a expressão arregaçar as mangas. Basicamente é isso. Cingir os lombos seria
ir para o trabalho, eles usavam aquelas túnicas, então prendiam com cinto. Então quando você estava descansando, você tirava o cinto, ficava com ela solta. Quando você ia trabalhar, você cingia os lombos. Então o que ele está dizendo? Põe a mão na massa, arregaça as mangas, é essa a ideia. E é interessante que Deus fala com Elias dessa maneira. Em 2 Reis, capítulo 18, você vai ver que ele está orando para Deus derramar chuva do céu. E aí, ele ora, e de repente vem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E ele entende que é o sinal de que vai chover. E aí Deus fala para ele, cinge os lombos. E a Bíblia diz que quando Deus fala isso, ele começa a correr, mas ele corre tanto, porque uma força sobrenatural toma conta dele, que ele passa os cavalos de Acabe. Uma força sobrenatural. Capítulo 19 de Reis, 1 Reis 19. Agora ele está na caverna. Ele vestiu o pijama. Tirou o cinto. Está com a guarda baixa. Porque de alguma maneira o seu entendimento foi corrompido. E aí Deus vai falar com ele, ei, Elias, o que você está fazendo aqui nesse lugar? E ele começa a dizer, Senhor, não sobrou ninguém, só sobrou eu. Ninguém mais serve ao Senhor, só eu nessa terra. E ele começa a reclamar e falar. Mas Deus diz para ele, o que você está falando não é verdade. Existem 7.000 que não se dobraram. Eu ainda tenho planos para realizar. Eu quero que você unja Eliseu. Eu quero que você faça isso. E aí é como se Deus dissesse mais uma vez, Elias, cinge os lombos. E aí quando a roupa do entendimento é trocada, ele entende, ei, não é desse jeito. E ele consegue trabalhar de novo. Tem muita gente com as vestes do entendimento erradas. Eu não sei como é você no dia de folga. A minha esposa, quando é dia de folga, ela gosta de ficar, se deixar, ela fica de pijama o dia todo. E eu gosto porque ela põe a calça e a meia por cima da calça, assim, fica bem engraçado. E se deixar, fica o dia todo, porque descanso é isso. Mas sabe, às vezes a gente coloca pijama no nosso entendimento. E a gente começa a enxergar as coisas do jeito errado. E a gente fica paralisado. Mas a Bíblia diz que os que esperam, os que depositam a sua esperança no Senhor, eles receberão roupas novas do Espírito. E hoje eu vim dizer que Deus vai colocar uma roupa nova no teu entendimento. Ele vai tirar o pijama e ele vai pôr roupa de festa. Ele vai tirar aquela blusa velha, aquela calça desbotada, e ele vai colocar coroa de alegria, porque ele vai renovar o teu entendimento a respeito das situações que te cercam. Eu não sei você, mas quando eu estou muito cansado, quando eu penso em situações, ou quando eu penso em atividades que de alguma maneira geram cobrança para mim, eu travo. Quem é parecido aí comigo? Isso, levanta a mão, só o Pedro levantou, estou me sentindo mal aqui. Eu fujo. E esses dias aconteceu algo interessante, esse ano foi tão corrido, foram tantas atividades, teve arena, eu tenho 2 filhos pequenos, tanta loucurada. E chegou perto do final do ano, a gente tem mais um evento. Esse que eu anunciei aqui, o 4K, eu acho ele lindo, simpático, mas eu confesso para vocês que eu estava falando assim, ai Deus, esse amor para ministrar, deixa para ano que vem. É mais um evento, é mais um trabalho, é mais algo para realizar. E aí eu estava pensando em cancelar o movimento. Falei, deixa para ano que vem, um ano arena, um ano 4K e vamos embora. E eu fui preparado para a reunião, para falar, vamos mexer na agenda. Mas antes, eu fui orar.
Acordei cedo, falei, Deus, fala comigo, eu só não quero mudar as coisas pela minha cabeça aqui. Se não é, me mostra, se é, me fala, e assim vai. E aí eu abri a Bíblia aleatoriamente, pedindo para Deus falar comigo, e caiu num texto que falava para não mudar a direção. Se eu mudasse a direção, Deus ia tirar o arco e a flecha e eu ia cair. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, mas então fala com a minha equipe, está todo mundo cansado. Tenho certeza que se eu perguntasse quem quer fazer, está todo mundo desgastado. E aí, falei, fala com eles. E aí fui para a reunião. Cheguei e falei, gente, eu estou confuso, tem isso aqui, o sentimento é esse. Qual que é o sentimento de vocês? Ah, pastor, acho que a gente podia, né? Fazer uma campanha de oração, diminui o negócio e tal, e pá. E aí fui ouvindo cada um. Falei, mas aqui a gente precisou buscar a direção de Deus. Vamos perguntar para Deus o que Ele tem para nós. E achei tão interessante. Pedi para o Budal tocar um violão e a gente começou a orar, todo mundo. E aí passou uns 5, 10 minutos, eu falei assim, agora quero ouvir o que vocês entenderam que Deus falou com vocês. E um levantou a mão, eu estava orando aqui, o texto que Deus me deu foi quando o povo estava ali cansado, querendo comer, e Deus falou para eles assim, para a multidão, pode sentar. Discípulos, vocês vão alimentar eles. O que a gente vai fazer? E quando eles começaram a trabalhar, Deus multiplicou os pães e os peixes. Isso é para fazer, pastor. Daí outro levantou, eu tive uma visão aqui, Deus abriu o céu e começava a cair presente para o povo, e Deus ia fazendo coisa, e outro texto, e outro texto. Quase todo mundo. Deus tinha dado uma palavra, dizendo, é para fazer esse movimento, eu tenho bênçãos para a igreja, eu quero realizar. E eu achei tão interessante, que à medida que a revelação de Deus chegou, não só chegou a revelação de Deus, mas o Senhor vestiu o nosso entendimento, Ele renovou, todo mundo estava animado para viver o que Deus ia fazer, porque Ele tinha se revelado para nós na sala. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe aquela situação que você não gosta nem de olhar para ela? Sabe aquele, quando você pensa, trava? Hoje aqui, o Espírito Santo vai renovar o seu entendimento. Ele vai te dar vestes novas. E quando a revelação de Deus chegar, uma força vai vir para o trabalho. Quem quer receber essas roupas novas em nome de Jesus? Deus vai destravar você hoje. Ele vai destravar você. Terceiro, crescimento. O versículo 31 diz, eles subirão com asas como águias. As águias, nos tempos antigos, eram considerados as aves que voavam mais alto. E o que o autor está querendo dizer é que Deus iria restaurar a posição deles, a sorte deles. Vocês não serão mais vassalos, vocês serão um povo livre. É isso que ele está dizendo. Eu vou mudar a sorte, eu vou fazer vocês crescerem, eu vou lhes colocar numa posição de honra. E é assim que Deus trabalha com a gente. Ele quer nos levar aos altos lugares. Em Isaías 59, a Bíblia diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Deus tem caminhos excelentes para você. Deus tem propósitos. Ele quer te levar a altos lugares. Ele quer nos fazer crescer. Ele quer nos fazer voar. Quantos querem voar aqui? Levante as mãos. Deus quer te colocar neste lugar de honra. Mas sabe, muitas vezes crescer dá trabalho. Voar dá muito trabalho. Para o povo que estava no exílio, voltar para casa ia dar muito trabalho. Depois de mais de 70 anos. Agora tem que começar tudo de novo. Voltar para a terra destruída. Reconstruir os muros. Reconstruir o templo. Reconstruir a cidade. Estabelecer lideranças novas. Reconstruir a nação. Você pode imaginar o trabalho que isso ia dar?
Mas a Bíblia está dizendo, se vocês forem na direção que eu estou mandando, se vocês procurarem o caminho do crescimento que eu preparei para vocês, eu vou colocar asas nas costas de vocês e vocês vão voar. É isso que ele está dizendo. Quando a gente anda na direção da terra prometida, nem tudo é fácil. Mas para chegar lá, a gente precisa do amparo e da graça do Senhor. E hoje eu vim dizer para você que Deus vai sim te fazer crescer em nome de Jesus, se você deixar. Eu lembro de algumas vezes no ministério que Deus me ensinou a virar casca grossa, essa era a palavra. Eu lembro de uma fase no começo que eu falei, eu vou entregar tudo. E eu vinha orar pelas cadeiras vazias de madrugada na capela, que eu era pastor dos adolescentes. Passava horas, depois fazia o discipulado dos vigias. Eu estava numa busca tão intensa, mas de repente começaram a vir críticas, e-mails mal educados, palavras mal colocadas, gente que não entendia a visão. E o sentimento era, eu vou parar. E um dia eu estava orando e Deus me deu um puxão de orelha. Ele falou, põe estaca no teu coração aí, rapaz. Se eu não te mandei sair, continua. Mas Deus, olha o que falaram, olha o que aconteceu, olha o que fizeram. Deus falou assim, ei, você quer crescer? Eu estou te preparando, você precisa ficar casca grossa. Esse era o sentimento. E tem muita gente aqui no caminho do crescimento abandonando o barco. Quando o chefe começa a pressionar demais, quando a situação aperta, quando os desafios são grandes demais, quando a pressão aumenta, corre. Mas pastor, eu quero correr. Eu já quis correr tantas vezes, eu com o mesmo sentimento que você. Mas eu tenho certeza que se você buscar no Senhor, Ele vai pôr asas nas tuas costas. Se você continuar, você vai receber a honra de Deus na tua vida. Eu ouvi o pai pregando esses dias, ele contou uma experiência que eu achei engraçada. Ele dizendo que com a situação toda, ele já não está conseguindo fazer as atividades como gostaria, e ele se sentindo tão desanimado um dia, ele veio andando e falando, acho que está na hora de eu parar, de eu ir embora, acho que chega. Ele entrou no carro e ligou a televisãozinha do carro, e estava passando a Rede Super, e era ele que estava pregando. E ele começou a ver ele pregando, e bem na hora que ele ligou, ele estava dizendo assim, se Deus não te mandou parar ou sair, fica onde você está. Aí ele falou, tá bom Deus, entendi. Eu achei engraçado, só o meu pai que é ministrado pela pregação dele mesmo, essa é boa. Mas hoje eu vim dizer para você, se Deus não mandou você sair, fica onde você está, cara. Enfrenta esse chefe chato, e enfrenta a tua mulher aí que está brava no casamento, ou enfrenta o marido que está invocado, enfrenta a situação com o filho. Deus quer te levar a um alto lugar, mas tem gente parando no meio do caminho, tem gente que não quer crescer. Em nome de Jesus, termina essa faculdade, irmão, vai até o final, faz o que você precisa, entrega esse trabalho aí que está enrolado há tantos anos, em nome de Jesus. Ah, mas isso e aquilo, a minha família, você não entende. Não, Deus está te fazendo casca grossa, cara. Ele vai colocar asas nas tuas costas. Ele vai te levar aos altos lugares. Você vai voar em nome de Jesus. Creia em Deus. Ele nos dá asas como águias. Quantos creem nisso? Mas por fim, o versículo termina dizendo, eles correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. E a última promessa é uma provisão milagrosa.
O que a Bíblia está dizendo aqui é: os recursos não vão esgotar. Vai correr, vai correr, vai correr, e a energia não vai acabar. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer para mim? A Bíblia está dizendo que quando depositamos a fé em Deus, a esperança nele, uma provisão milagrosa, sobrenatural, ela alcança as nossas vidas. Quem já experimentou dessa provisão maravilhosa, levanta a mão. Ela vem. E são tantas as histórias na Bíblia. Quando o povo está no deserto, indo na direção da terra prometida, Deus fala para eles: olha, o sapato, a sandália não vai gastar, a roupa não vai acabar. O Senhor renovava, eles passam 40 anos caminhando e a roupa não desgasta. Isso acontece também com aquela mulher viúva. O marido tinha partido, não deixou nada. A única coisa que deixou foi dívida, coitado. E agora ela tem filhos para criar, não sabe como sobreviver, e ainda tem que pagar as dívidas do marido, e ela está desesperada. E ela vai procurar o profeta. E aí uma provisão sobrenatural chega na sua casa. Ela pega uma botija de azeite, e quando ela vai virando, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, porque sim, Deus se preocupa com o cansado. Ele julga a causa da viúva, Ele vai julgar a tua causa também, meu irmão. Quando Elias está ali no pé de giesta, a Bíblia diz que vem um anjo que lhe dá uma comida que ele anda 40 dias e não para, não cansa. Provisão miraculosa de Deus. E hoje eu vim dizer que essa provisão vai vir sobre a sua vida. Eu estava viajando esses últimos dias e eu fui para o Egito. E ali eu conheci um pastor e fiquei hospedado num acampamento desta igreja que estava nos hospedando. Pastor Nader, pastor Samé. E a história do acampamento é muito interessante. Deus manda aquela igreja que na época não era tão grande, o pastor comprar um terreno no meio do deserto. E aí ele faz as consultas e os especialistas dizem: olha, a probabilidade de ter água aqui é quase nenhuma. Você vai ter que gastar muito dinheiro para cavar muito fundo para conseguir água. E aí ele fala: mas Deus mandou, e eles compram o terreno. Quando eles fazem um buraco 9 metros, começa a jorrar água para tudo que é lado. E aí, a gente no acampamento, coisa mais linda, no meio do deserto, tinha piscina. No meio do deserto, um monte de árvores, um lugar próspero. A região começa a crescer, sabe por quê? Quando a gente confia no Senhor, uma provisão de milagre, uma provisão sobrenatural nos alcança. Estava atendendo 2 jovens esses dias e eles me contando histórias tão lindas, querendo ser missionários os dois com emprego. De repente um dia Deus fala com o jovem e fala assim: olha, larga o emprego. Ele acha estranho aquilo, vai falar com a namorada, eles não eram casados. E Deus falou a mesma coisa para mim. E eles fazem um propósito durante 6 meses. Deus, a gente vai trabalhar na obra 6 meses. Quando termina os 6 meses, fala: bom, a gente vai voltar a trabalhar. Mas no finalzinho, essa menina era formada em arquitetura. E tinha um missionário de uma missão chamada Business and Mission, liga para ela e fala assim: olha, eu estou aqui na Indonésia. Você terminou o teu curso. Falou assim: Deus mandou falar com você aí para você fazer um projeto de um hotel para nós na Indonésia. Você pode vir para cá, passar um mês aqui. Como ela não tinha trabalho, ela falou: olha, eu posso, mas eu não tenho dinheiro. Não, você não está entendendo, a gente vai pagar todos os teus custos. E você tem um namorado? Tenho. Deus também falou comigo. O que ele faz? Ele faz teologia, quer ser missionário. Então eu vou pagar a passagem dele para vir aqui, ficar fazendo curso missionário, conhecendo todos os projetos na Indonésia. Aí eles falaram para mim: pastor, quando a gente viu, a gente estava na Indonésia. Sem dinheiro, sem nada. A menina tinha um computador velho, ela tinha que apresentar o projeto. Quando chegou lá na Indonésia, o computador quebrou.
3 dias não funcionava. Ela pegou o computador e falou: Deus, eu não vim aqui à toa, preciso apresentar o projeto do hotel. Se o senhor está nesse negócio, o senhor é o médico dos médicos, o senhor pode ser o TI dos TIs também, ela orou assim. Faz o computador funcionar. E ela falou: pastor, você não vai acreditar, eu apertei o botão e o computador voltou a funcionar. Aí chegamos na apresentação. Pastor, sabe com quem que eu fui conversar? Com o CEO da Bosch na Indonésia. Ela falou: eu sou recém-formada. E a gente ficava aqui, que é isso? E aí, quando terminou a conversa, ele gostou do meu projeto, me contratou. E aí ele cochichou para alguém. Quando o cara foi nos levar para o hotel de novo, para o lugar onde estávamos hospedados, a gente parou numa loja, ele foi lá e comprou um computador 0 quilômetro, top para mim. E aí, eu sei que a história é longa aqui, eu não vou continuar, mas o rapaz recebeu uma palavra que ele tinha que casar rápido. Pediu a menina em casamento na Indonésia. Aí eles falaram que tinha um projeto na China, passaram 1 mês na China, voltaram 3 meses depois, casaram. Sem dinheiro, sem emprego, focados na missão. Falou: como é que a gente vai sustentar? Deus falou: não, continua que eu vou mandar o sustento. Fizeram a conta, a gente precisa de R$2.000 para sustentar. Ele foi fazer uma visita missionária, quando termina o rapaz bate nas costas assim: olha, Deus mandou te ajudar. Eu vou depositar R$900 por mês para você. Ele falou: glória a Deus. Aí quando fez as compras, tudo, quando estava acabando as compras, recebe outra ligação. No dia, ele olhou, a geladeira estava quase sem nada. No dia que ele abre a geladeira, ele fecha e diz que toca o telefone. Ó, estou com meu cartão alimentação aqui e eu quero ajudar vocês. E ele foi contando histórias, e mais histórias, e mais histórias. E aí eu fiquei lembrando de tantas coisas que Deus já fez na minha vida, quando eu simplesmente obedeci. Eu não estou dizendo para você largar o emprego, querido. Se Deus mandar, você faz. Eu não estou dizendo para vocês que a gente tem que ser inconsequente, não. Mas eu creio numa coisa: quando a gente se submete, obedece, a provisão sobrenatural de Deus chega na nossa vida. E hoje eu vim dizer para você, eu creio que maná ainda cai do céu. Eu creio que água ainda flui da rocha. Eu creio que Deus continua operando milagres no meio do seu povo quando estes o obedecem. E eu podia passar a noite contando experiência aqui, de provisão milagrosa de Deus que chegou na minha vida quando eu obedeci. Mas hoje eu vim dizer para você que está cansado, que está sobrecarregado, você vai correr e não vai se cansar. Você vai andar e não vai parar, porque os recursos do Senhor vão se renovar na sua vida a cada dia. Deus está nos convidando agora a começarmos a andar por fé. Eu creio que coisas novas vão acontecer no nosso ministério. Deus falou comigo a respeito de um movimento de oração que precisamos começar aqui na igreja. E eu vou convocar 1000 pessoas para virem orar comigo antes dos cultos aqui no sábado. Nós vamos fazer rodas de oração e vamos orar aqui, das 7 às 7h30. E esse céu vai abrir nesse lugar, pessoas serão visitadas, a provisão de Deus vai chegar. E a gente vai ver esse lugar cheio. O que Deus me mostrou é como um mel, vai ter formiga vindo de tudo que é lado. Porque vão dizer, algo de Deus está acontecendo naquele lugar. A gente vai colocar cadeiras aqui na frente. Nesses momentos de oração, pessoas vão ser curadas aqui sim. Porque quando nós oramos, Deus faz coisas tremendas. Quantos creem assim? Eu queria te convidar a crer no direcionamento de Deus para nós. E a participar desse movimento de oração. Quando lançarmos o 4K, no dia que começarmos, a gente vai começar a campanha de oração. Primeiro sábado de novembro a gente já vai estar aqui. O segundo, que começa, dia 8. A gente começa aqui. E eu queria te desafiar em nome de Jesus a vir orar com a gente.
e a experimentar, provisão de Deus vai cair sobre as nossas vidas. Deus tem coisas novas. Hoje eu vim dizer para você que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Hoje eu quero orar por você. Você que veio nesse culto. Você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Eu quero clamar que essa provisão milagrosa de Deus alcance a tua vida hoje. Mas pastor, pode chegar aqui alguém para tocar, a gente já vai orar. Mas pastor, por que eu devo confiar em Deus? E se você ler Isaías 40, você vai entender por quê. Ele vai dizer, Ele mede os céus a palmos. Ele toma as montanhas e os montes em balanças de precisão. Você lê o que vem antes no texto. As balanças de precisão eram aquelas que o ouro é uma coisinha que não é nada. A Bíblia diz que Deus pega as montanhas maiores, as mais elevadas, as cordilheiras mais altas, e Ele mede em balanças de precisão. A Bíblia diz que os países são como gotas dentro de um balde, caindo num balde. Ele vai falando da grandeza de um Deus que é poderoso, mas que conta as estrelas pelo nome. E aí às vezes você está ali se perguntando, e o meu problema? E a minha situação? Para Deus isso aí é coisa como que não é nada. Pastor, você está dizendo que Ele menospreza? Não. Eu só estou dizendo que você está confiando o teu problema em boas mãos. Ele pode. Ele pode. E sabe por que tem muita gente cansada aqui? Que está tentando resolver sozinho. Não vai dar certo. Hoje, para. Às vezes a gente fica seguindo um monte de conselho, um monte de coisa, e a gente sai estabanado fazendo coisa errada. Escuta. Pega o problema, a situação, coloca na mão de Deus. A revelação do Senhor vai chegar hoje aqui para você. E quando ela chegar, obedece. Obedece. Pega a situação lá que está te incomodando, que está roubando as suas energias e apresenta ela para o Senhor hoje aqui. Eu quero te desafiar a fazer isso hoje. Apresenta ela para o Senhor hoje aqui. Se você fizer com fé, eu creio. Ele vai renovar tuas forças. Ele vai te dar resiliência. Ele vai te fazer crescer. Ele vai te colocar numa posição de honra. Ele vai te levantar. Se hoje você quer sair fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, você quer comer aquela comida que Elias comeu no pé de giesta, eu preciso um pouquinho. Você quer cingir os lombos e correr no meio da chuva? Hoje vai ter gente correndo aqui as tuas promessas para mim. Sai do teu lugar, vem aqui na frente agora, eu quero orar por você. Pode vir, em nome de Jesus, venha. Pede licença e vem para cá, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora, venha. Pastor, mas por que vim na frente? Venha, eu quero orar. Eu quero orar por você. Traga esta situação para Deus aqui. Traga, apresenta ela para o Senhor. Venha agora em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Apresenta ela para Deus. Pede licença e vem para cá em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu creio que coisas sobrenaturais vão acontecer aqui enquanto nós clamamos. Deus vai renovar o entendimento de pessoas. Deus vai aliviar a carga, o peso sobre muitos. Venha da galeria, isso pode descer, venha lá do fundo, lá de trás. Se Deus falou contigo, se apresenta. Renovo de Deus vai chegar nesse lugar.
Aleluia. Nós vamos orar. Queria te pedir para no meio da chuva mais rápido que os cavalos. Deus é poderoso. Você quer entregar suas canseiras para Deus? Se você puder levantar suas mãos para o seu rosto, para o céu, seus braços. Isso. Começa dizendo assim: Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu estou cansado, quero colocar minha causa, a minha angústia. Eu confio em Ti, diga para o Senhor. Tudo isso nas Tuas mãos. Eu espero em Ti. Eu creio que Tu és Deus e as Tuas promessas podem me alcançar. Aleluia. Agora deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, vê com bons olhos a oração dos Teus servos que estão cansados neste lugar. Oh Deus, alguns têm carregado fardos pesados, Pai. Lutas dentro de casa, lutas na família. Oh, pensamentos destrutivos. Alguns estão cansados nas emoções, na alma. Mas hoje eu quero clamar, Pai, os torna alvo das Tuas promessas. Que eles sejam fortalecidos no Senhor. Que o seu entendimento seja renovado. Que eles não parem no meio do caminho. Que o Senhor gere crescimento. Mas, Pai, que a provisão milagrosa de Deus não cesse. Que ela os alcance hoje do céu. Que eles possam dizer obrigado. Ah, Deus, obrigado pela provisão de hoje. Dá um coração agradecido para cada um de nós. Fortalece o Teu povo. Tira, Deus, todo esse peso. Que hoje eles saiam daqui leves. Que eles consigam correr de novo, Pai, em nome de Jesus. Uma força que vem do alto nos leve na direção dos Seus propósitos. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo comigo? Repete assim: o Senhor faz forte o cansado, Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias. Diga assim: eu vou correr, eu não vou me cansar, o Senhor é comigo. Quantos creem nisso, aplaudam a Jesus de todo o coração.